vamos voltando, vamos esperar a Andrioli e o povo voltarem. Já estou te chamando. Andrioli, eu não sei o que acontece nesse Instagram, como é que é o algoritmo dele, mas a gente olha aqui, parece que tem pouca gente. Tinham 40 pessoas nos assistindo. Fiquei muito feliz. Nossa, é um que bom bom. número. É porque o algoritmo daqui é diferente do que rola. Uhum. Pronto. Ó, Conseguiu pegar o a Saci? Catra voltou, peguei, tá tudo aqui. Chegou Jusce Souza, que é uma pesquisadora aqui de Valença, faz mestrado na UFBA. Tem um pessoal legal aí. Enquanto eu não mostro o Saci para o pessoal que já chegou, o Paraguai é um lugar muito bacana, eu gostei muito de estar lá. Eu queria ter andado mais pelo interior, né? Mas eu conheci mais Assunção, fui algumas vezes. E esse aqui é um Luizon, que é o lobisomem, né, do Paraguai. E o Luizon, assim como o nosso, né? Ele não se transforma em lobo, porque não temos lobos no Brasil. O lobo-guará nem é um lobo. Ele se transforma numa mistura de cachorro, porco e res, né? Então, e a grande característica do lobisomem, tanto no Brasil quanto lá, é a sua grande orelha. Orelhas muito grandes que, quando ele corre, ele bate de um jeito, né? Aquele slap, slap, slap. Então você sabe que não tem um lobisomem perto quando escuta o bater das suas orelhas. Esse aqui, eu tô fazendo o suspense do Saci, né? Do Jaci de TV. Claro. Ô, André, olha, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu lembrei, assim. De uma certa forma a gente já falou também, mas acho legal comentar de novo. Quando a gente vai fazer essas buscas, por exemplo, tu tá indo para uma busca específica que tu quer saber narrativa sobre o Saci. Tu acaba te deparando com outras lendas, né? Porque nem sempre as pessoas contam exatamente o que tu quer saber, e também as pessoas relacionam as lendas. Eu acho, tem o Saci, mas tem essa, que tem a ver, que tu falou do lobisomem, aí me veio isso na cabeça, né? Eu fui buscar a Salamanca do Jaral, veio a Dama do Saladeiro, aí tem gente que já fala do Boitatá. Então, estabelecem essas relações. É muito, com certeza, e por isso que você não pode estar assim, tá de ouvidos fechados, né? Você tem que estar sempre de ouvido aberto para poder ir captando essas coisas que na hora. Até porque quem conta é quem manda, né? Quem conta é quem manda, não é a gente. Até exatamente, porque se você para você conseguir uma história mesmo forte, né? Você tem que deixar que essa pessoa construa contigo um ambiente propício para a narração. E a narração ela é espontânea. Ela é espontânea, ela não é assim. Eu não posso chegar e falar assim, me conta uma história de Saci, que vai ser um negócio tão falso que a pessoa não e as pessoas precisam confiar em ti. Isso não é de uma hora para outra. Tu sabe que quando eu comecei o doutorado, a minha ideia era trabalhar com as narrativas de fantasmas, com as lendas de fantasmas, em Santa Catarina e no Brasil e no Canadá, né? E pegando Santa Catarina e o Quebec, porque eu já vinha também numa pesquisa. O meu mestrado foi comparativo, né? Entre o Rio Grande do Sul e o Quebec. Eu trabalhei com a Salamanca do Jaral, mas também eu trabalhei com outra lenda, que era La Corrivaux, né? Uma mulher que matou 7 maridos, cada uma de um jeito, um com zinco no ouvido e por aí ia. E aí ela foi condenada, né? Ela foi condenada historicamente e pela lenda. Historicamente, por ter matado 2 maridos, o que a lenda elevou a 7, o número de maridos que ela matou. Então, vai vindo a questão do popular, de como que isso é contado e recontado, né? Enfim, eu pretendia seguir na mesma linha no doutorado. Acontece que eu conheci a professora Ana Lúcia Tetamanzi, comecei a ir para Restinga, que para quem não sabe, mas eu já falei aqui, é um bairro periférico de Porto Alegre, 30 quilômetros ao sul do centro, né? Comecei a ir para lá, e eu até brinco, né? Porque eu disse assim, poxa, eu tô querendo trabalhar com fantasmas, com a vida real aqui pulsando, e eu mudei do fantasma para a vida real. Entendi. Aí eu fiz uma tese a ver com a vida real. Mas eu lembrei disso quando tu estava falando, né, dos caminhos que as lendas vão nos levando. Com certeza, a gente percorre esse trajeto, né? E elas vão nos encontrando. Esse aqui, por exemplo, isso aqui, eu sempre quis ter um cabeça de cuia. Não sei se temos aí alguém que é do Piauí, né, que é uma narrativa muito famosa
Por exemplo, no Nordeste você encontra um monte de amaldiçoados por terem batido na mãe, né? É muito comum, inclusive, histórias de cordel, assim, você tem a luta do lobisomem contra o filho que bateu na mãe. Lá no interior de Pernambuco, eu vi uma história que era do Lulasomem, que era o lobisomem que tinha sido amaldiçoado por bater na mãe. O próprio homem que desafiou o diabo, ele é um cordel, né? Que depois vai ser passado para filme, enfim, mas ele é um cordel. E aqui, o Cabeça de Cuia, né, que é lá do Piauí, ele foi um rapaz que ele bateu, por ficar chateado que a mãe tinha feito sopa só com osso, porque é a única coisa que tinha em casa, ele tira o osso e bate na mãe, e mata a mãe. E antes de morrer, a mãe o amaldiçoa. Eu sempre quis esse boneco, essa estátua, e eu achei ela no mercado público de Porto Alegre. Tava sendo vendido aqueles bricks, né? Aí eu olhei, peguei, vi a assinatura do cara. Eu falei, cara, isso aqui tá no Rio Grande do Sul fazendo o quê? É pra mim. Então, eu lembrei. Com certeza. O Saci Pererê mandou pra ti. E aqui, esse é o nosso querido Saci Guarani, né, no Paraguai. Vejam só, loiro, olhos azuis, né? E ele é loiro e olho azul por causa dos europeus? Não, gente, pelo amor de Deus. Ele é por causa, como eu disse, né, é um fragmento da Lua. Então ele puxa ali características da Lua. Inclusive o seu objeto de poder, que aqui não está representado, não é a carapuça, como no caso do Saci, é um cajado dourado. O cajado tem o símbolo tanto fálico quanto de poder, né? Então é o cajado, quem tem é o rei, ele é o dono do poder. Isso aqui. Então, ali, esse é o nosso Jaci de Aterê paraguaio, que ele faz coisas do tipo, ele sequestra crianças, leva para mata, ele era isso leva que eu ia te perguntar, se era a mesma história do nosso Saci Pererê. Né? As mulheres que ele faz perder na mata, as mulheres ou homens, né? Mas principalmente mulheres, se ele dá um beijo, o beijo enlouquece a pessoa. Então a pessoa fica, né, surtada ali. Então percebam, o mitema dele é bem diferente, né? Os mitemas, porque ele está ligado à sedução, está ligado ao feminino e não sei o quê. E o nosso Saci não, o nosso Saci está ligado à negritude, à liberdade, à resistência. Então, eu vejo, enquanto mitólogo, eu vejo como um erro você falar que esse Saci esse aqui é o Saci do Paraguai, é o Saci dos Guarani. Não é um outro mito, né? É o Jaci. O Jaci é assim. Aqui uma outra estátua também do Jaci de Aterê, né? Como ele é de madeira, não dá para ver, mas percebam, né? Ele tem traços indígenas, apesar de, no caso, ter cabelo loiro e tudo mais. Então ele não é um europeuzinho, né? Ele é aquilo que eu tinha falado, o fragmento da Lua. Eu arriscaria até dizer que pode ter sido ao contrário, né? Porque a gente tem muita... A gente, que eu digo, são os brancos e a nossa cultura, tem muito hábito de tomar para si. Vamos dizer emprestado para ser bonzinhos, mas a gente sabe que não é emprestado, né? Tomar para si argumentos dessas lendas e contar a sua maneira, né? Então, claro, que eu acho que o próprio da lenda é também a gente não poder saber uma data certa de quando ela surgiu. Né? De dizer, ela surgiu aqui. Isso se a gente for fazer um paradoxo, por exemplo, uma comparação, eu tenho trabalhado atualmente com os slams. Aí eu fui dar um curso aqui, há uns anos atrás, em Salvador, na UNEB, eu disse, não, porque o slam surgiu lá em São Paulo, na Cooperifa. Quem disse que surgiu lá? Entendeu? Aqui a gente... Então, essas questões de surgimento, quando a gente fala do popular, é muito complicado tu arriscar, mas se percebe uma influência clara. E por que essa influência não é dos guaranis na nossa cultura, em vez de ao contrário, né? É isso que eu me pergunto. Aí o Ricardo pergunta aqui, qual seria a relação entre o Saci Pererê com o Negrinho do Pastoreio? Isso é uma ótima pergunta, Ricardo, porque aqui no Rio Grande do Sul eu tive que responder muito isso. E eu fiquei chateado de saber que justamente no estado do Negrinho do Pastoreio as pessoas não têm essa clareza. Mas a semelhança entre os dois é apenas porque são duendes negros, né? Na década de 50, como eu falei, os folcloristas da época, eles, que não eram do Rio Grande do Sul, né, eles faziam muito essa relação, falavam,
O Saci, quando chega no sul, recebe um outro nome, do negrinho do pastoreio. Mas se a gente faz essa análise que eu falei de quais são os mitemas do Saci, quais são os mitemas do negrinho, eles são muito distintos, né? De uma maneira simples, a gente pode dizer que o Saci some com as coisas e o negrinho encontra. Ótimo, ótimo. Porque o negrinho ele tem todo um fundo muito católico, muito religioso, né? De sofrimento e uma redenção que vem de Nossa Senhora, e ele vai repetir essa misericórdia que ele recebeu da religião para as outras pessoas. Então o negrinho ele é misericordioso, né? Você pede ajuda dele e ele te ajuda porque ele quer te ajudar. E o Saci esconde as coisas. Esconde as coisas. Ajuda. O Saci ele vai te Ele ajudar se você ameaçar ele, tirar a carapuça, fazer todo aquele esquema que a gente sabe que são formas de despoderar a sua liberdade, né? Então, como eu falei, o objeto de poder do Saci é a carapuça. Se você tira essa carapuça que representa seu poder, que é o poder de ser livre, e você tira a liberdade dele, ele vai fazer de tudo para receber isso de volta. Então, tem toda essa ligação muito simbólica, né? De você estar desempoderando alguém livre e oferecendo um acordo, né, para que ele receba isso de volta. O Bruno Janoski pergunta aqui, quase um São Longuinho. Cara, te convido a dar uma olhada nas estátuas de São Longuinho, as estátuas populares de São Longuinho. Você vai perceber que São Longuinho não tem uma perna. E tá aí também a relação dos 3 pulinhos, né? O 3, uma coisa muito popular, primeiro estabelece uma ação, o segundo estabelece uma regra, o terceiro dá essa ideia de repetição infinita. Então, São Longuinho de uma perna só tem toda uma relação ali com os encontradores. Eu nunca tinha pensado nessa relação do São Longuinho com o Saci. Tá aí. E eu acho que eu nunca parei para pensar exatamente no São Longuinho, eu vou ser bem sincera contigo, porque São Longuinho está tão incrustado na nossa tradição que depois que eu sofri um acidente, que fui atropelado por uma moto, quebrei os 2 joelhos, é difícil para mim dar os 3 pulinhos. Minha mãe tá rindo aqui. É difícil dar os 3 pulinhos, mas eu sempre peço para ele e ele me atende. Aí eu dou os pulinhos lá do meu jeito. Maravilhoso. Eu já fiz um programa que foi muito bacana também sobre simpatias, né? E simpatia é isso, a gente tá tão internalizado, tipo, a simpatia do São Longuinho, virar o Santo Antônio de ponta cabeça, que a gente nem pensa nisso como sendo uma tradição, né? Como sendo alguma coisa intrínseca à nossa cultura. Exato, é isso que eu falei, que eu mesma me coloquei nesse momento como alguém que nunca pensou O Ricardo até falou, muito interessante essa relação do São Longuinho. Eu nunca pensei, eu sempre reproduzi. Tá? O Santo Antônio eu não reproduzi, viu? Eu casei por acaso. Eu casei porque eu conheci o aluno. A gente tinha, lá na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Santo Antônio é o padroeiro, né? Então lá tem essa tradição de você distribuir os bolos de Santo Antônio com alguns pedaços com aliança. Isso é uma coisa que tem em muitas cidades. Aqui na Bahia se tem muito forte a trezena de Santo Antônio. Então, até no sábado passado, um amigo fez virtual essa trezena. Eles rezam o Santo Antônio junho todo até o dia 13. Então, todos os dias... E é assim, esse ano não teve como ser feito por conta da pandemia. Mas cada dia reza na casa de uma pessoa. E aí alguém puxa a reza... Depois da reza vai para a parte profana, que aí as comidas de São João, o licor e tal, beleza. As coisas próprias aqui do Nordeste, né? Mas tem todo o primeiro momento, que é o momento da reza. São João aqui Aí depois já entra a festa de São João mesmo, aqui o junho geralmente é um mês festivo, é um mês de férias. Quero muito conhecer um dia. Tá convidado, o Ricardo estava dizendo aqui que a gente tem que dar um jeito de te trazer para cá, para dar umas oficinas para os nossos alunos. Opa, vai ser um prazer. Temos que arranjar financiamento. Conseguindo a gente te traz, porque sabe que nós não estamos passando por momentos fáceis, né? Claro. Ricardo está dizendo que tem também o pão de Santo Antônio para garantir que tenha sempre farinha. Isso é muito interessante. Que depois da reza, as pessoas levam para casa o pão de Santo Antônio. Para garantir que sempre tenha farinha, que não falte aí, guarda na geladeira, enfim. Aqui é muito forte essa tradição na Bahia. É uma das grandes
É uma das grandes festas. Inclusive, o São João aqui é mais importante que o próprio carnaval, tanto o sagrado quanto o profano. Caramba. E a gente, por exemplo, aproveitando e falando de São João, né? A gente nunca pensou, por exemplo, por que a gente joga rojão, né? Acende rojão no São João. E tem as histórias muito famosas, né? Que a gente brinca sempre com o perigo, que dizem que São João, ele foi colocado para dormir, porque ele é um santo tão festeiro que ele ia festar tanto que a terra ia pegar fogo com a festa dele. Nossa! Então ele dorme. Mas a gente quer São João aqui. Então acende fogueira para acordar São João, solta rojão para acordar São João. Porque se é para morrer, vamos morrer dançando. Que interessante! Não, aqui na Bahia, Ricardo está dizendo, ainda tem o São Pedro e o 2 de julho. Isso geralmente, porque o período de férias aqui na Bahia é em junho. Então, geralmente por exemplo, segunda-feira eu entro em férias, né, no IF Baiano, eu estou de férias, em quarentena, mas enfim, né? Tudo meio doido. Então, as férias são do dia 22 ao dia 5, se eu não me engano. 22 a 4, 22 a 5. Porque dia 2 já é o 2 de julho, que é a independência da Bahia, que aqui é mais importante do que o 7 de setembro. Olha aí. Então, assim, já pega, né, já pega o São João e a independência e só se volta depois. Que beleza. São uns 15 dias. Aí é Ribeirinho, uma cidade que tem relação com o Rio, porque São Pedro normalmente... Aqui em Valença, sim, o Rio Una. Ó, a Valquíria está dizendo que em Recife a gente joga uma moeda da fogueira. No outro dia, às 5 da manhã, esperamos um pedinte. Quando ele passa, damos a moeda e perguntamos o nome dele. O nome é o do futuro marido. Nossa, nossa, eu vou até printar isso aqui, que eu achei maravilhoso. Tem como pular a fogueira com segurança. Aqui em Valença tem o rio e tem o mar. Tem o Rio Una e tem a praia do Guairim, que aqui é o caminho para Morro de São Paulo, para Boipeba. A gente está próximo das ilhas. Legal, legal. Porque São Pedro, normalmente, em cidade que não tem relação com a água, assim, é meio esquecido, né? Campo Grande não dava muita bola para São Pedro, agora Corumbá, que é o Rio Paraguai ali, São Pedro era uma grande festa. Então. Inclusive aqui tem a igreja de São Pedro, que faz uma festa sempre muito grande, né? Que também esse ano, por conta da pandemia... Eu sempre pergunto, porque para quem eu sei que parece uma pergunta ridícula, né? Mas a gente tem que pensar. Para quem é jornalista, para quem é cineasta, para quem faz documentário, para quem trabalha até como a gente, com essas narrativas que acabam necessitando do contato. A gente precisa desse contato com as pessoas, né? Desse contato físico, de estar junto, de escutar as histórias. O que tu pensa do nosso futuro pós-pandemia? Assim, é triste, né? Porque eu vejo... Por um lado, eu acho muito bacana essas iniciativas online, do tipo rezas nas novenas de Corpus Christi, né? O pessoal estava fazendo tudo, comunidades bem do interior, em Mato Grosso do Sul, estavam fazendo essas transmissões via live, tinha no Distrito Federal tinha um carro de reza que ia passando, assim, para as pessoas não precisarem sair para a rua, né? Os rezadores iam de carro, de casa em casa, rezando. Então, assim, são alternativas, mas essa nossa cultura popular, ela é do encontro, né? Ela é de estar junto. Então, a primeira vez que eu vi um boi, do Bumba Meu Boi, eu nunca tinha visto. Quando eu vi na minha frente, as pessoas elas não estavam paramentadas, elas estavam assim, de calça jeans e não sei o quê. Tu foi a Manaus? Não, eles vieram aqui para uma festa do folclore no Rio Grande do Sul. E o pessoal do Bumba Meu Boi é o pessoal do Maranhão. Maranhão, perdão. Isso. E aí, quando eles vieram, assim, eles não estavam paramentados, eles estavam só com o boi e os instrumentos. E eles começaram a tocar, e aquilo me emocionou de um jeito que eu tenho certeza que se eu estivesse vendo isso numa live, vendo isso numa televisão, não ia ser a mesma coisa. Porque foi estar ali, no encontro, sentindo aquela música. É a performance, é o corpo, a voz, né? Tudo. E você vê, e não era nem um ambiente propício, sabe? Era assim, a gente foi iniciar o evento plantando uma árvore para a prefeitura. Você fala, ai meu Deus, que coisa oficiosa, chata, não sei o quê. Eu sentei lá, estava lá entediado. Eles falaram, agora o boi vai se apresentar antes de seguir. Eles fizeram a apresentação do boi
E aquilo mudou o clima de tudo, para todo mundo começou a entrar junto na brincadeira, na dança. Assim, o folclore é lindo, né? Ele é agregador. E acho que eu costumo dizer que a modernidade, Ah, tá. a modernidade ela é sobre o indivíduo, né? Ah, como o indivíduo é maravilhoso, né? Essa pérola da modernidade, como eu tenho Uhum. decisões, né, exclusivas de acordo com o meu pensamento. E a cultura popular ela vai dizer, é, calma, vamos olhar para o coletivo, né? E é no coletivo que a gente se reconhece, reconhece em mim, Exato. reconhece em você. E isso eu acho revolucionário, revolucionário. Uhum. Eu acho que vai ficar muito complicado para a gente, para os estudos que a gente desenvolve, esse chamado por muitas pessoas novo normal, né? O Bruno Janoski está falando aqui que os terreiros estão todos parados, né? Que uma celebração é uma celebração que depende muito do presencial, tanto a Com Umbanda quanto o certeza. Candomblé. Sim, aqui na Bahia também, né? As próprias igrejas, tanto protestantes quanto católicas, enfim, teve um momento em que se liberou, mas a Igreja Católica tomou como decisão dizer que não, que vai continuar fechada, porque não dá. Né? E aí fazendo lives e tal, é missa online, é celebração online, mas. E eu não sei, Adriano, me preocupa muito porque eu não vejo isso voltando ao normal tão cedo. Tão cedo, né? Eu, Com eu certeza. não Não, vejo. e a gente, e quando voltar também, ó, que é o Léo Calai falando assim, torcemos para que isso passe logo. Pois é, quando É. passar, eu tenho certeza que vai ser, assim, quem já olhou a história lá da época da gripe espanhola, né? O maior carnaval de todos foi quando acabou a gripe. Foi, Uhum. a gripe foi, acho que 16, 17, né? No ano seguinte, foi uma grande festa ali, onde aqueles carnavais de rua começaram a tomar a força que eles iam passar a ter com os anos a seguir. Então, eu tenho certeza que, inclusive no âmbito da cultura popular, a gente vai fazer uma grande celebração, mas espero que em breve, né? Não sei quando vai ser isso. Não, aqui em Valença a gente tem um bar bem tradicional, que é o Boteco do Pepino. Todo mundo vai, tem as mesas na rua e tal. E a gente é amigo do dono do bar, aí a gente já disse pra ele, ó, chama ele de Heré, ô Heré, quando isso aqui voltar, vai ter fila aqui, vai ter que dar senha, distribuir senha, porque o pessoal tá todo doido, né? Porque é calor o ano inteiro, essa coisa da gente estar acostumado a sentar, a conversar. E aí nessas, é interessante que nesse sentar e conversar, a gente também escuta muita história, a gente também acaba tendo contato com muitas pessoas, né? Surgem coisas, a gente que trabalha com popular, tá? Parece que o tempo todo trabalhando também, né? Sim. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem a roda do chimarrão, em Mato Grosso do Sul Claro, tem a roda do tereré. o chimarrão. Sim, e acho que é no Uruguai, né, que o pessoal usa a sua própria cuia, não tem o costume de rodar. Eu fico É, pensando se no futuro a gente vai ainda rodar o tereré ou se a gente vai ter assumido essa de cada um ter a sua própria bomba. Já pensou? porque só esperando passar para ver o que acontece, né? Então, eu vou ver se tem mais alguma pergunta, porque se deixar, eu fico aqui a tarde inteira contigo, viu? Que o papo tá ótimo. Tá uma delícia. A gente falar sobre mito, sobre lenda, é algo que, né, é muito gostoso, chama muito, assim, atenção. Então, eu vou ver se o pessoal tem mais alguma pergunta para eu poder te liberar, para tu dar uma respirada também. Eu sei que tu já faz isso com o pé nas costas, mas é assim, mais para dar uma descansada, né? Não sair de uma live direto para outra. É, A show outra de é o quê? bola. 19 horas? É 19 de Campo Grande, né? Então é 20 horas para mim aqui. Ah, tá. Ricardo está dizendo que um livro que ele e os amigos dele. Eles começaram um livro, ele se perdeu aqui, mas eles começaram a organizar um livro numa mesa de bar, porque ele é escritor. Então, assim, Eu, são essas coisas que, é o que encontro. acontecem. E É o no encontro. Pantanal, quando a gente já. A primeira vez que eu ouvi história de mãozão, a gente foi para um evento na fazenda da Embrapa e os peões estavam lá tomando tereré e compartilhando. E aí o meu professor, que sabia já o meu interesse, falou assim: ó, cola lá que vai ser legal. É só você chegar e sentar do lado deles ali. E eu nem gostava de tereré na época, mas Não, você se coloca nesse lugar, né?
que é muito importante. Tu sabe que quando eu cheguei em Quaraí para fazer a pesquisa, né, lá no início da minha graduação, no hotel que eu fiquei, o cara disse assim, ó, ali na cozinha tem a erva mate, tem a cuia, a bomba e a térmica, pode pegar à vontade. Porque as pessoas andam com a cuia e a térmica no supermercado, na rua. Tem duas perguntas, assim, mais ou menos parecidas aqui. Uma que é, você indica alguma literatura sendo nessa linha de lendas e mitos? E a outra, quais os livros você indicaria para conhecer mais o Saci? Para conhecer mais o Saci, então, tentando fazer esse remeleixo aí, né? É. Não dá para a gente esquecer do inquérito, né? Eu recomendo, inclusive, a gente tem versão do Kindle, que é muito boa para estudo, do Saci Pererê, Resultado de um Inquérito, de 1918. Eu uso ele assim, por exemplo, onde que está aquele depoimento que fala que o Saci tem mão de gorila? Aí você joga ali e você acha com facilidade. Então é muito bom. E lá você vai encontrar, você vai ver que o Saci ele é tão plural, né, que tem que ele pode ser de qualquer jeito, inclusive com duas pernas, inclusive com garras, inclusive com um olho só. Né? Então, Ei, André, que história é essa do chá da meia-noite no Carnaval de 1919, que Léo Calai está falando? Que ele já está pensando nas próximas tradições pós-pandemia. O bloco da vacina. Olha a cloroquina, é mentira. Muito boa! Assim, o meu avô, ele sempre tinha medo de hospital porque ele falava que ele ia tomar um chá da meia-noite. E eu, né, falei, o que é isso? Vô? Ele explicava mais ou menos, eu não entendia direito. Depois eu fui descobrir que isso é uma coisa lá na época da gripe espanhola, que falavam que os leitos estavam tão ocupados que as enfermeiras, elas iam lá para quem era velho ou para quem era pobre e davam um chá à meia-noite, um chá venenoso, que aí no dia seguinte aquele leito amanhecia vazio. Então, o pessoal começou a espalhar essa crença e quando acabou a gripe espanhola, fizeram um bloco do chá da meia-noite com um carro alegórico com grande xícara de chá, que era o bloco do chá da meia-noite. Isso ficou tão forte que meu avô repetia essa história agora. Assim, 4 anos atrás ele estava falando de chá da meia-noite. E então, agora vai ser da cloroquina, então. Vai, cloroquina folclórica. Então, confiram lá o livro do Inquérito do Saci, ele é maravilhoso, ele é muito importante. E ele, como ele é um panorama, né, tem 70 depoimentos de pessoas diferentes, você vai encontrar gente sim que é racista, que está falando que o Saci é um monte de coisas horríveis, e gente falando que ama o Saci, que é encantadíssimo, e isso mais de um século atrás. Então, recomendo demais esse livro. Eu gosto bastante também do Simões Lopes Neto, no Lendas Gaúchas. Ele tem uma versão que é de 1914, e ele tem uma versão de Saci no Lopes Neto, só tem uma página na história dele de Saci, que não tem mais em lugar nenhum, mas que diz que o Saci, a carapuça vermelha dele é feito de flores de marrequinha, que é uma coisa muito bonita, mas que infelizmente assim, eu nunca achei essa história. Então, esses 2 livros. E claro, né, eu vou recomendar aquele que foi o meu primeiro livro que eu li e me permitiu entender, né, essas coisas todas, que foi o Literatura Oral no Brasil, do Câmara Cascudo. Foi ali que eu tirei... A mim também. Foi esse e o Simões Lopes Neto, os 2 juntos. Olha aí, que beleza. Quando eu descobri o Literatura Oral do Brasil, e aí eu vi a amplitude das coisas que a gente podia conversar, podia falar desde cantiga de roda até o conto popular, assim, abriu minha cabeça. E as pequenas histórias, assim, porque o literatura ele é um pouco difícil, porque ele vai e volta, né? Ele não tem, assim, essa é a página do Câmara Cascudo, Kátia. Ele vai e volta, ele, assim, não tem uma página que ele fala, aqui é o conceito de mito, por exemplo. Não tem. Ele fala de mito ao longo do livro inteiro. Então você vai lendo, assim, vai embalando, e aí você... pega a essência, né? E assim, isso é difícil. Quando eu comecei, quando eu comecei a estudar, desculpa. Quando eu comecei a estudar, o primeiro livro que eu tive acesso, que não quer dizer que fosse o melhor livro, foi o Mitos e Lendas do Rio Grande do Sul, do Antônio Augusto Fagundes. Tá?
ele é uma versão um pouco romantizada das narrativas. Eu não acho assim, sabe? Mas, por outro lado, ele traz as narrativas de uma maneira muito simples, com uma linguagem mais fácil de se entender, né? Porque aí eu comecei a pegar, ler uma, ler outra, peguei a Salamanca do Jaral. Não entendi lufas. Falei, é essa que eu vou trabalhar. Porque a Salamanca do Jaral, ela tem muita coisa ali no meio. Muito. Né? Tu entende a Tênia-Aguá, aí entender a história da Tênia-Aguá, quer dizer, é muito complexo. Oi. E o... Travou? Voltou. Travou. E o que eu ia falar é que da Tênia-Aguá, por exemplo, foi um desafio para mim ler, porque por causa do gauchismo, né, do Simões Lopes Neto, você vê lá, Blau Nunes, ele dá... Campeava. Ele campeava. Volteadas e não sei o quê, e eu falei, cara, eu não tô entendendo nada. Aí eu tinha que ler em voz alta e na rítmica, para tentar entender. Eu falei, volteada, ele tá puxando o cavalo. Ah, tá. Tô pegando. Então é uma literatura feita para ler em voz alta. Até pra gente que é gaúcho é difícil. Imagina pra quem não é, né? Mas depois que tu entende, é uma narrativa muito, muito bacana. O Ricardo está dizendo, a Tênia-Aguá se encontra com as princesas, se entronca com as princesas mouras da Península Ibérica do período medieval. Sim, porque tem aquela coisa, né? Ela é e na própria... Moura. Ah, tá. Oi? Porque na... Deixa eu pegar. Tu tem aí? Perdão. Pega. Não, eu vou pegar o carregador, porque o carregador tá sem... Vai perder essa bateria. Tá. Pronto, porque a Tênia-Aguá A questão da Tênia-Aguá é aquela coisa assim, né? É a princesa moura que salva o sacristão, para quem não conhece a lenda, né? Ela seduz primeiro um sacristão, né? E aí o cara cai na sedução dela, e eles têm lá um momento de amor, enfim. Ele é condenado pela igreja a morrer no garrote, né? Quando ele está lá para ser enforcado, ela vem, salva ele, né? Isso pela versão do Simões Lopes Neto, salva esse sacristão, eles vão para o Cerro do Jaral, ficam 200 anos lá, até serem salvos por Blau Nunes. E aí eles são considerados o primeiro casal de gaúchos a habitar o Rio Grande do Sul. Em linhas bem gerais, né? Perdão, viu, gente? Só... Não, sem problemas. Pra gente não se desconectar no meio aqui. Sem problemas. Mas em linhas bem gerais, a Tênia-Aguá é isso, né? Ela é essa princesa moura, ela vem com os mouros para a Península Ibérica, seduz esse sacristão, né? Ele se corrompe, né? Cai na sedução dela, eles têm lá uma noite de amor, é descoberto pela igreja, ele é condenado a morrer no garrote, ela vai lá e o salva, e eles vão para o Cerro do Jaral. E aí eles são libertados por Blau Nunes, como eu já disse, e vão ser os primeiros gaúchos a habitar o Rio Grande do Sul. Ano passado, acho, ou em 2018, como é que chama? Acho que o Instituto Estadual do Livro lançou uma versão ilustrada do Simões Lopes Neto, que eles fizeram um livro de arte com um trabalho de extensão. E é muito bacana, assim, porque você vai vendo as coisas, cada ilustrador pegou ali 3, 4 pranchas para fazer. Então, por exemplo, tem um parágrafo que o Simões Lopes Neto fala, a Tênia-Aguá, quando chegou no Brasil, né, Anhangá-Pitã, o espírito vermelho, sim, tirou o seu condão, o seu poder mágico, e aplicou na sua testa. E tem uma página inteira ilustrada de Anhangá-Pitã ali, usando seus poderes contra a princesa. O diabo, né? O diabo. Exatamente. E aí, alguns anos atrás, né, eu já não lembro mais, porque essa pesquisa eu desenvolvi de 2003 até 2007, 2008, mais ou menos. Teve também uma peça de teatro, uma companhia de teatro que eu estava tentando pescar aqui, procurar. Grupo Toll. Aquela antiga que foi de dança? O Grupo Toll fez uma de dança, mas teve uma que foi de teatro mesmo, que foi uma peça sobre a Salamanca do Jaral. E aí aqui, quando eu fui tentar buscar, olha só o que apareceu. A Salamanca do Jaral, Sacisal dos Pererês.
Eu não vou abrir aqui agora, mas os Sacisal e os enfim. Pererês são os companheiros lá de Brasília que eles faziam um calendário de mitos e lendas brasileiros. Então, todo ano eles lançavam um calendário, tinha patrocínio, e eles distribuíam de graça para quem pedisse. E aí eles me deram, por exemplo, em 2015, 2016, eles me deram, sei lá, 200 calendários para eu levar para as crianças, que eu ia contar a história. Estão perguntando aqui, desculpa, a Auri hoje está perguntando se tem mais alguma referência medieval europeu, assim, no folclore do Sul. Ixi, assim de bate-pronto é difícil, hein, Áureo? Também não lembro. Eu sei que, vamos pensar, temos duendes europeus, né, claro, que vêm ali com os italianos, né, o Sanguanel, por exemplo, é um bem famoso, que é um espírito zombeteiro, um duende zombeteiro tal qual o Saci, sugador de sangue de cavalos, mas ele carrega esse espírito europeu e medieval por causa, né, carapuço e tudo mais, mas não sei se é exatamente isso que você está buscando. Gente, eu acho que é isso, tu tá de pé aí, agora eu tô com pena de Andreoli de não estar mais aí confortavelmente, eu acho que a gente vai encerrar. O papo tá uma delícia, se deixar a gente fica aqui até meia-noite, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloque aqui, que senão a gente vai encerrar. A live fica gravada, como eu falei, aí no Instagram e também fica no canal do YouTube que eu tenho, que é Live da Maureen. Amanhã já tá lá no canal. E é isso, enquanto vê se as pessoas têm mais alguma pergunta, antes de passar para ti, para fazer as tuas considerações finais, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito participar. Tá? Eu sei que a tua agenda aí está bem cheia, muito obrigada. Eu acho teu trabalho fascinante, desde que eu te conheci, eu admiro muito teu trabalho, a profundidade com que tu faz. Então, só quero deixar realmente meus agradecimentos, meus parabéns e sorte aí na continuação. Que esse filme realmente vá para o festival lá em Portugal e, enfim, ganhe o mundo. Pô, muito obrigado, Mauro, um grande prazer. Fico feliz demais, assim, não se preocupe que não é problema nenhum, eu trabalho para isso, né, para poder levar essas mensagens aí para mais gente. Então, agradeço a você pelo convite, ao Ricardo pela arte da divulgação e pela presença aqui, e para os queridos aí que nos acompanharam, Cátria, que estava bem presente, o Auro, que chegou agora, Sinistris, que deu um alô no começo, enfim, todo mundo, foi um prazer estar aqui com vocês. E não deixem de conferir o meu site, que é o colecionadordesassis.com.br, onde lá tem tudo, né? Tem inclusive os meus podcasts, como eu falei, são muito especiais para mim. Tem camiseta, tem tudo que você quiser. Eu trabalhei já com folclore. E aí, em planos para o futuro, eu penso realmente em fazer um jogo, mas eu ainda estou estudando como é que eu vou fazer isso. Mas aí é uma coisa que eu estou cozinhando. Ó, a minha aluna aqui de ensino médio disse que foi excelente live, viu? Eu também gostei muito. Muito obrigada, Andreoli. Boa tarde aí e boa live, tá? A próxima live. Que seja ótimo. Vai ser aonde, hein? Se alguém quiser acompanhar. Exatamente. Quem quiser acompanhar, hoje à noite, né, às 20 horas no horário de Brasília, eu vou estar no Instagram da Fundação de Cultura de MS, é só procurar ali que vai achar com facilidade, falando de folclore e cinema, onde eu vou falar mais então do meu documentário, do meu outro curta-metragem também, dos meus curta-metragens, né, que todos eles são feitos inspirados em folclore, e essas outras observações que eu fiz já sobre folclore e cinema. Então, fica aí. Só fazendo uma última pergunta aí, se o jogo é de tabuleiro? É físico, mas não é exatamente tabuleiro, hein? Só tô deixando no ar. Fica aí a surpresa. Tá, não vai dar spoiler. Então tá, Adrioli, obrigada, viu? Gratidão por essa tarde. Cuidem-se aí. Tudo de bom. Obrigada. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Beijão, vou fechar aqui contigo e vou encerrar com o pessoal. Gente, muito obrigada por mais essa live, por quem esteve aqui antes, quem ficou até o final. Foi ótimo, tá? No sábado, as lives da Maureen aqui acontecem todas as terças e sábados nesse horário. No sábado, quem quiser acompanhar, a gente vai fazer uma live às 16 horas sobre a literatura do Baixo Sul baiano, com o professor Gilson Antunes, que estava aqui, não sei se ainda se encontra,
e com o professor Ricardo Vidal, que está aqui, tá? Que é o meu marido. Muito obrigada e até a próxima.